Porque ele vive, o hino 545 da harpa cristã, é o louvor que eu vou ensinar vocês a tocar hoje. E olha só, além das versões básicas, primeiro eu vou passar a versão básica, simples, né? Com apenas 3 acordes para quem toca pouco. Depois uma versão mais completa, com os acordes menores, com a sétima. E hoje, ao invés de eu fazer uma terceira versão mais cabulosa e cheia de coisa, eu vou aproveitar essa música, que ela é muito fácil, e vou tentar explicar para vocês um pouquinho sobre campo harmônico. Como que a gente faz para encontrar os acordes, como que a gente faz para saber quais acordes iremos usar. Entendeu? Quem sabe falar um pouquinho também sobre harmonia funcional. É claro que aqui eu não consigo falar muita coisa, é mais superficial, para o vídeo não ficar muito extenso, mas essa aula vai ser muito proveitosa, você vai sair daqui com outra mentalidade. Então já se inscreve, deixa seu like, manda para aquele amigo seu que está precisando evoluir, entender um pouquinho de teoria e bora para a aula. Meu nome é Elise, que é o canal Espaço Melódico e aqui eu ajudo vocês a trocar violão. Para a versão básica, nós iremos usar os acordes de Dó, de Sol e o acorde de Fá com baixo em Dó, que é para a gente evitar aquele Fazão com pestana, a gente faz o Fá com baixo em Dó e evita tocar a sexta corda. A batida vai ser aquela que eu estou sempre passando aqui, para a gente fugir um pouquinho da mesmice. Ela vai funcionar da seguinte forma: 1 e 2, e 1 e 2, e 1 e 2. Sendo que o 1 sempre será mais forte, ficando assim: 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. Ok? Como sempre, eu vou passar apenas a primeira estrofe e o refrão, porque o resto é o padrão. É só seguir, depois repetir. Se aprender na primeira estrofe e refrão, você já sabe tudo. Vou evitar um pouquinho de cantar, vou mais cantar lá, que é para evitar problemas autorais. E também porque eu canto muito pouco. Deus enviou seu filho amado na cruz, morreu por meus pecados. Refrão. Porque ele vive, porque ele amor não sei, eu sei que a minha está nas mãos, meu Jesus, que vivo está. Fácil demais, né? Não tem erro não. É só tacar devagarzinho, se precisar diminuir a velocidade no vídeo, que eu tenho certeza que você vai tocar. Agora vamos para uma versão onde a gente vai usar um pouquinho mais de acordes. Quem sabe fazer um empréstimo modal, uma passagem. Vamos ver o que sai aqui, tá bom? Para essa segunda versão, a gente vai usar os acordes de Lá menor, além dos que a gente já usou, vamos usar o Lá menor. Vamos usar o Si bemol, mas vamos fazer dessa forma aqui, ó, que é para evitar a pestana. Eu não gosto desse acorde, eu acho ele feio, mas vamos fazer assim para evitar a pestana. E vai ter um momento também que a gente vai usar um Fá menor. É só a gente pegar esse Fá que a gente já fez, pegar esse dedinho aqui, ó, trazer ele para tirar ele, né, soltar na verdade, e o dedinho, o Dózinho, o Dó, você vai fazer uma pestaninha. Eu sei que você quer fazer pestana, mas é uma coisa mínima, tá? Não vai nem gastar esforço, tá bom? Se tiver mais algo que eu esqueci, à medida que for passando o diagrama aqui, você aprende, você vê lá, você pausa, você aprende, depois você toca. Deus enviou seu filho amado porque ele
só isso, é facinho. As batidas eu gosto sempre de bater na tecla, né? Não é porque eu passei umas setinhas aqui que vai ser esse padrão. Sempre vai ter as variações e é importante respeitar isso. Bom, finalizado a aula, finalizado aqui as versões. Ah, um recadinho também. Eu tenho agora a primeira versão, eu estou disponibilizando ela numa apostila onde já tem mais de 20 louvores, todos simplificados, e essa aqui vai estar inclusa. E todos os louvores da harpa que eu for trazer daqui para frente vai estar incluso nessa apostila. Mas é só a versão simplificada, tá bom? A versão mais completa eu não vou colocar porque eu não tenho tempo, né, para estar colocando lá, fazendo edição, tá? E quem tem acesso a essa apostila, igual eu falei, vai ter acesso às atualizações, acesso à Vitalícia e também, ó, o melhor de todos, vai ter acesso a um grupo nosso no WhatsApp, grupo VIP, que esse grupo tá bombando, tá muito bom. O pessoal que é do grupo lá vai comentar e comenta aí, eu sou do grupo, só para dar um engajamento. E ó, acesse esse grupo lá, eu tiro dúvidas, não só sobre a apostila, mas sobre assuntos que você deve ter alguma dúvida do dia a dia. A pessoa manda lá pergunta, eu mando um vídeo exclusivo lá pra galera. É muito top grupo, então você só tem a ganhar. Vou deixar o link da apostila aqui, se você se interessar será muito bem-vindo. Agora eu vou tentar explicar para vocês, vou passar um pouquinho para vocês de teoria. Como que eu faço para achar esses acordes, saber quais acordes que eu vou usar, acrescentar mais acordes. Existe uma coisa que chamamos de campo harmônico. O que seria campo harmônico? O campo harmônico, pensa comigo em um caixotinho, que é esse caixote de madeira, de frutas. O caixotinho, esse caixote, ele é o campo harmônico. E os frutos que estão dentro desse caixote, eles são os acordes que eu posso usar em uma determinada música. Como assim? Primeiro, você precisa saber a diferença de acordes e notas. Nota é um som isolado, por exemplo, nota sol. Acordes são várias notas tocadas ao mesmo tempo. Acorde de sol, nota sol. Acorde de dó, nota dó. Entendeu a diferença entre nota e acorde? Maravilha? Então imagina comigo que esse cestinho de fruta, esse cestinho de madeira é o campo harmônico. E os frutos que estão lá dentro são os acordes que eu consigo usar dentro de uma música. A exemplo dessa música que a gente acabou de tocar, a gente usou o campo harmônico de dó. Então esse caixotinho vai ser o tom de dó. Então eu vou escrever aqui o campo harmônico de dó, que são aqueles frutinhos que estão lá dentro. A minha letra é um pouquinho mais ruim que letra de médico, então você vai ter que usar um pouquinho de imaginação. Então aqui estão os frutos que estão dentro daquele cestinho. Ficou um pouquinho torto aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Todos nós já ouvimos isso aqui uma vez, mesmo quem não estuda música, já ouviu, já cantou uma vez. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Isso aqui é, no caso aqui eu tenho a escala. A escala, o campo harmônico nada mais é do que a escala, porém no campo harmônico a gente vai ter os acordes. Lembra que eu falei entre notas e acordes? Aqui são as notas. O que está aqui é exatamente isso aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, ok? Si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então aqui eu tenho as notas. E se fosse acordes? Bom, se fosse acordes, a primeira regra que a gente tem que se atentar. O segundo, o terceiro e o sexto, que a gente vai chamar de graus. A gente não vai falar o primeiro acorde, o segundo acorde. A gente vai falar o segundo, o terceiro e o sexto grau. São menores. Então a gente vai escrever um Mzinho na frente, um Mzinho minúsculo. Usa a imaginação, se vira aí. O sétimo grau, que é o último, que é o Si, ele vai ser um acorde meio diminuto. Mas ele praticamente a gente não usa, então você pode meio que esquecer ele. Vamos focar só do Lá para baixo. Então do Lá para baixo, se o segundo, o terceiro e o sexto grau, que é o Lá, são menores, os que sobraram, que não tem nenhuma letrinha na frente, são acordes maiores, que é o Dó, o Fá e o Sol. Quando a gente tocou a primeira versão, a gente usou este e este. Ou seja, para fazer a nossa saladinha de frutas, a gente foi lá dentro do caixotinho e pegou essa fruta e essa fruta e trabalhou só com elas, esses acordes. Trabalhamos só com esses acordes. Mas só que o sexto, ele me dá tudo isso aqui para eu trabalhar. Então por que eu vou trabalhar só com esses três? Então eu passei a segunda versão e encaixei mais acordes. O único que eu não encaixei aqui, que
que eu não usei aqui foi esse aqui. Por quê? Porque nessa música em questão não cabe. Não é porque tem todos esse aqui que eu posso usar, que quer dizer que eu vou usar todos. Então eu usei só os que couberam. Mas como que eu faço para saber quais deles que eu vou usar? Existe um negócio que a gente chama de harmonia funcional. A harmonia funcional ela é bem extensa. Não dá para passar tudo em uma aula só. Mas só para vocês terem uma ideia de como funciona. Se eu sei que o tom está em Dó, obviamente o Dó, não necessariamente, mas nesse primeiro momento, eu sei que ele vai ser usado. O tom está em Dó. Ok. Então o Dó ele é o meu chão, ele é a minha base, ele é meu ponto de partida. Ok. Sempre quando eu vou a um destino, vamos supor, eu tenho que ir lá no banco. Fui lá no banco e resolvi o que eu tinha de fazer. Resolvi o que eu tenho que fazer. Eu tenho que voltar de onde eu saí, não foi? Então, quando eu for resolver, quando eu for para esse destino, eu vou vir aqui para esse acorde. Ok? Tá, mas para me chegar nesse destino, eu tenho que fazer o trajeto, eu tenho que fazer o caminho, certo? Então, eu uso esse aqui. Ok? Existem funções e elas servem, elas facilitam para entender o que eu tenho que fazer na música. No caso de Dó, ele vai ser a função tônica. Vou colocar um T aqui. O Fá, ele vai ser uma função subdominante. E o Sol, ele vai ser uma função dominante. A casa onde eu vou sair, a base, ele sempre vai ter um som de repouso, descanso. Deus enviou. Aí o subdominante, ele é um afastamento. Olha só, olha o que aconteceu aqui. Eu voltei para repouso, para casa. Mas aí você deve estar pensando, mas eu não tinha que ir no destino primeiro para depois voltar para casa? Nem sempre, isso aqui é só para você ter uma ideia. As funções tônicas, ela sempre vai ter essa sensação de repouso, de descanso. A função dominante, ela sempre vai gerar tensão, ela vai gerar desejo de voltar para a tônica, certo? E a função subdominante, que é o que está aqui entre os dois, é a função do afastamento, ele faz o caminho, é uma sensação de afastamento. Ela não chega a ser um repouso, mas também não chega a ser um dominante, ela é um afastamento. Ela tanto faz ir para o destino ou voltar para a tônica, ela tanto faz ir para a dominante ou voltar para a tônica. O que vai definir o que é a composição, é a música que a pessoa compôs. Então, resumindo, o acorde de Dó tem a função tônica, é onde começa, é o chão, é a base. O acorde de Fá tem a função subdominante, é um afastamento, é um caminho. E o Sol tem a função dominante, que gera tensão, que gera desejo de voltar para onde começou. Certo? Então sempre quando eu estiver aqui, olha só. Tônica. Porque ele vive. Fá subdominante. Mano, tá vendo que não gera tensão? Mas também não é onde começou. Porque ele vive. Voltei que o Dó, onde começou. Tempo não há. Tá vendo que o Sol ele gera uma tensão, ele gera o desejo de resolver, de voltar logo, ó. Mas eu bem sei. Afastamento. Aí eu começaria de novo. E quando enfim. Ok? Porém, esses acordes têm acordes relativos que também têm a mesma função, exercem a mesma função que eles, porém de uma forma mais fraca. Por exemplo, o Dó, ele tem o Lá como relativo, é como se ele fosse um primo, é como se ele fosse um segundo dele, um vice-presidente, é um cara que pode substituir ele. Então ele também vai ser função tônica, porém o tônico mais fraco. Mas ele não é o único, o Mi também, ele vai ter essa função mais fraca, essa função
tônica mais fraca ainda do que o Lá. Ficou um termo esquisito aqui, mas dá para vocês entenderem. E o Fá, ele vai ter como, de certa forma, um vice-presidente o Ré menor, que também serve como uma função subdominante. E o Si, que a gente praticamente não usa, também tem função dominante, mas vamos esquecer ele por enquanto. Então foi onde eu encaixei mais acordes nessa música. Então vamos passear aqui pelos acordes de novo, pela música, até a gente chegar aqui no tônico mais fraco, que é o Lá menor. Deus enviou. Tá vendo aí como combinou? É um som muito parecido com o Dó, porque eles têm um parentesco, eles são meio que irmãos. Eu poderia continuar aí, olha só. Deus enviou seu filho amado. Tá vendo? Aqui era a hora que eu colocaria Lá, mas eu poderia ficar em Dó. Aí depois aqui eu tenho um Fá menor. Para filho amado. Lá menor. Ré menor. O Ré menor é quem? Parente de quem? É irmão de quem? Do Fá. Ele é relativo do Fá. Mas eu poderia colocar um Fá no lugar dele aqui que ia dar certo, olha só. Para me salvar. Ó o Fá. Entendeu? Então ele tem função subdominante. Na maioria das vezes ele pode substituir muito bem o Fá. Por que na maioria das vezes? Porque tem música que vai ficar, que até cabe, mas vai ficar estranho. É a questão das sensações. Porque o acorde menor, ele passa uma sensação mais triste. Vendo? Ele é um subdominante, é menor, mas é mais triste. O Fá é um subdominante, mas é um subdominante mais alegre. O Dó é uma tônica, mas é uma tônica mais alegre. O Lá é uma tônica também, mas é uma tônica fraca e mais triste, ó. Dó. Lá menor. Dó. Entendeu a diferença? Porque às vezes não é legal usar o Ré menor no lugar do Fá ou vice-versa, ou o Lá menor no lugar do Dó. Então, resumindo, pessoal, se você vai tocar no tom, você sabe que tom que a música já está em Dó. Você sabe que os mais importantes é onde começa, é o afastamento e é o desejo de resolver, certo? Legal. Agora você pode incrementar, depois você sabe disso, que é o principal, você pode acrescentar o Ré antes do Fá, ou você pode usar só o Ré menor, ou você pode usar o Mi menor. Você tem isso aqui para você usar. Você vai ter que estudar o campo harmônico, tocar as músicas, tocar os acordes, entender, escutar e ver que sentimento está passando. Música tem a ver com sentimento. Por exemplo, aqui eu vou tocar uma música aqui em Dó, da harpa cristã. Não estou ensinando essa música agora, tá? Só estou exemplificando. E vou passear aqui pelos campos harmônicos. Olha só. Minha alma. Você pode ver que eu usei uns acordes diferentes. Por exemplo, na segunda versão eu joguei um Si bemol. Mas você pode ver que o Si aqui ele não é bemol. O Si aqui ele é um Si meio diminuto. Então ele vai ter uma bolinha aqui, ó, e um cortezinho. Usa a imaginação aí. Se fosse o Si bemol, ele seria um B maiúsculo, botaria um B menorzinho, um B minúsculo na frente, um B minúsculo. Então da onde eu tirei esse Si bemol?
Esse si bemol ele é um empréstimo modal. O que seria um empréstimo modal? É quando eu pego uma fruta de outro cestinho e coloco dentro dessa cesta que eu estou usando. Isso é um empréstimo modal, ou seja, eu pego esse acorde emprestado de outro campo harmônico e uso aqui na minha música. No caso de si bemol, eu peguei emprestado do campo harmônico de Fá maior. Si bemol é o quarto grau, ele é a subdominante de Fá. Mas aqui ele encaixou bem, ficou bonita a harmonia. Isso é o que a gente chama de empréstimo modal. Também teve horas que eu usei um Dó, mas não o Dó. Eu usei o Dó com sétima. Se é Dó com sétima, já não é mais o campo harmônico de Dó. É o campo harmônico de Fá também, porque o Dó ele resolve Fá, ele é o dominante de Fá. Mas ele encaixou aqui porque ele serve para fazer a progressão 2-5-1, que é outro assunto para outro vídeo, um pouquinho mais complicado, não é para agora. Mas o meu intuito aqui foi tentar explicar o mais simples possível como que a gente faz para pensar, para descobrir isso aqui, para encaixar na hora de tocar, como que a gente pensa, como que a gente raciocina. Eu não consigo passar um vídeo só, isso aqui tem toda uma matéria, tem que esmiuçar tudo bonitinho, direitinho. E olha só, tem uma novidade para vocês, eu estou prestes a lançar o CMC, que é a Comunidade do Músico Cristão, que vai ser tipo uma Netflix dos violonistas, onde eu vou explicar tudo sobre harmonia, tudo sobre essa parte teórica. Ó, tá show de bola, você já conhece minha didática. Eu me enrolei um pouquinho aqui hoje porque eu não planejava fazer isso tão a fundo, né? E eu sei que o meu público é um público mais iniciante, mas é só para vocês verem o universo que existe dentro da música, onde a gente pode ir, tá? Não se preocupe, não se assuste com isso aqui, tá? Não se incomode de decorar isso aqui. Vai no passo a passo, vai aprendendo as músicas mesmo. Quando eu lançar a plataforma, se você quiser ser meu aluno, vai ser um prazer ter cada um de vocês lá. E eu garanto que eu vou passar. Quem quiser estudar mesmo vai aprender. Só não aprende quem não quer mesmo. O único jeito de você não aprender é se não quiser. E o melhor ainda é que vai ser um valor mensal menor do que o valor de um lanche. Ou seja, você ajuda a sua saúde economizando um lanche por mês e investe em seu conhecimento. Mas não fica só nessa aula aqui de hoje, tem várias aulas aqui, vários louvores. Bora assistir, bora aprender mais louvores antes da gente chegar aqui nesse mundo.